Aula número 163. Viagem. Miguel Torga. Aparelhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro. Era longe o meu sonho e traiçoeiro o mar. Só nos é concedida esta vida que temos e é nela que é preciso procurar o velho paraíso que perdemos. Prestes, larguei a vela e disse ao Deus alcais, a pastolida desmedida, a revolta e imensidão, transforma dia a dia a embarcação numa errante e alada sepultura. Mas corto as ondas sem desanimar. Em qualquer aventura, o que importa é partir, não é chegar. Miguel Torga. Este poema de Miguel Torga é um poema até didático para a vida. Ele nos ensina a viver. É evidente que tudo isto é uma metáfora da própria vida. Vamos colher os ensinamentos do poeta, principalmente o seu desfecho. O que importa é partir, não é ficar. E não é chegar. O que importa é a partida. O que importa é a luta. O que importa é desbravar. O que importa é ter o ideal e partir para conquistá-lo. O que importa é o deslumbramento da viagem, os acidentes, a imensidão que nos atordoa diariamente. Isso que importa. Não é necessariamente chegar. Aliás, um rapaz ou um homem realizado é aquele que não se realizou ainda. Realizar-se é a chegada. E nessa chegada termina a viagem. O importante é partir. Metáfora da própria vida. Esse texto eu dei como professor examinador de uma universidade em São Paulo, em seu vestibular do ano de 2009, no dia 29 de novembro de 2009. Coloquei esse texto e fiz várias perguntas baseadas no texto. Perguntei, a viagem é representada por um poema de caráter metafórico. E qual é essa metáfora? A vida do homem. Depois eu digo, podemos identificar os diferentes momentos da viagem. Vamos ver os preparativos. Onde eu leio, neste poema, os preparativos da viagem. Aparelhei o barco da ilusão e reforcei a fé do marinheiro. Nesses preparativos, lê-se que a partida é apressada. Vamos ver no texto? Prestes, larguei a vela e disse adeus ao cais, à luz tolhida. O segundo momento da partida. O segundo momento é o da navegação em pleno mar. E esse mar é a vida. Ouça e veja no texto. Desmedida, a revolta e imensidão transforma dia a dia a embarcação numa errante e alada sepultura. Tudo é metafórico.
os elementos marinheiro e o barco representam simbolicamente o sujeito e metaforizam o seu pensamento. Sonhador, barco da ilusão. Crença em si mesmo, fé no marinheiro. E a vontade de enfrentar a vida, a viagem. E o mar, mais do que a viagem, a aventura. Quem comanda o seu destino nessa viagem é o sujeito lírico, é o poeta. Traça-lhe o rumo, tal qual o marinheiro, em alto mar. Esse par simbólico, então, de mar, marinheiro, representa, assim, a luta incessante do homem na conquista da felicidade. E essa conquista, ela requer partida e não chegada. Observa no texto que, de propósito, o autor, o poeta, o sujeito lírico, então, coloca entre parênteses um mergulho, uma interrupção da viagem, ou uma interrupção do seu pensamento. Importante para conhecer, então, o símbolo a que está se referindo. Ouça, vamos ouvir os parênteses. Aparelhei o barco da ilusão e reforcei a fé de marinheiro. Era longe o meu sonho e traiçoeiro o mar. É a vida. Aí, entre parênteses, ele faz uma pausa, tal qual Camões faz nos Lusíadas, descrevendo para, se coloca no texto, depois volta ao texto. Aqui ele para, interrompe a descrição e passa então a uma interpretação paralela ao texto, que está entre parênteses. Só nos é concedida esta vida que temos e é nela que é preciso procurar o velho paraíso que perdemos. O velho paraíso que é a felicidade e que perdemos. E é nela que precisamos procurar. Só nos é concedida esta vida que temos. É a única, não há outra. E o importante é partir e não chegar. Já disse, e guardo com vocês, homem realizado é o homem que não se realizou ainda. O importante é a partida. A chave do poema é simples, o último verso, ele resume totalmente o que o autor quer dizer. Se eu omitisse todo o poema e só lesse o último verso, eu entenderia a mensagem. Qual é a mensagem? É o último verso. O que importa é partir, não é chegar. Já vimos a viagem de Miguel Torga. Vamos ver agora a viagem do poeta, também português, Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos? Não chegamos? Haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos. Basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. Chegamos? Vamos! Somos! Neste poema, deparamos, como no poema de Miguel Torga, com a mesma concepção da condição humana. O sonho é que deve comandar a alma humana. Talvez essa frase resuma o tema do poema. O sonho é o que deve comandar a alma humana. Observe no texto, o texto está no vídeo, a repetição anafórica. Basta a fé, basta a esperança, basta que a alma demos. É uma gradação crescente de 3 formas verbais. Partimos, vamos, somos.
E a isso nós podemos dizer que é um tom, é uma marca de tom do exortativo, um tom exortativo, de exortação. Basta fé, basta esperança, basta que a alma demos. Exortação. Observa no texto comigo. Ele pergunta: chegamos? Interrogação. Não chegamos? Interrogação. Pelo sonho é que vamos. Basta fé, basta esperança. Então, a função da linguagem predominante nesse texto é a função apelativa. A função de uma linguagem pode ser emotiva, referencial ou apelativa. O que é uma linguagem que predomina a emoção? É quando o poeta fala do eu. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que a hora de porvir e que amanhã eu perder essas coroas chorando se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Esse poema de Álvares de Azevedo, ele é emotivo, porque predomina o eu. Se predominar o ele, se eu estou falando do ele, alguma coisa longe de mim, locutor, interlocutor e assunto, então o tema do poema é referencial. Ou a função da linguagem é referencial. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Se eu estou dizendo isso, como Álvares de Azevedo, eu estou fazendo o referencial. A linguagem referencial. E finalmente a emotiva. E finalmente, a apelativa. É aquela que eu pretendo a mudança do comportamento do meu interlocutor. O discurso político pedindo voto, predomina nele a apelação. É uma linguagem apelativa. A propaganda que se faz de uma bebida, de um cigarro, de uma marca qualquer, é apelativa, porque está tentando mudar o seu comportamento. E nesse texto aqui, chegamos? Não chegamos? Pelo sonho é que vamos. A função dessa linguagem é apelativa, não é emotiva e nem referencial. Então, para o poeta, o importante não é necessariamente atingir o objetivo pretendido, mas estar pronto para partir de novo, inerte. Nada se consegue. Nada se consegue inerte, parado, sem busca da sua felicidade ou da sua realização. Vamos buscar em Miguel Torga um verso que resume o tema daquele poema. Já disse, o que importa é partir, não é chegar. E nesse poema de Sebastião da Gama, um verso que resume o poema, partimos, vamos, somos. Somos porque nós partimos, não precisa ter chegado. Partimos, somos, existimos, não é preciso a chegada. Belo poema de Sebastião da Gama. Vamos ver uma poesia de Rui Belo, A Viagem, outro poeta do modernismo português. E tudo era possível. Na minha juventude, antes de ter saído da casa de meus pais disposto a viajar, eu conhecia já o rebentar do mar das páginas dos livros que já tinha lido. Chegava o mês de maio, era tudo florido. O rolo das manhãs punha-se a circular e era só ouvir o sonhador falar da vida como se ela houvesse acontecido. E tudo se passava
numa outra vida. E havia para as coisas sempre uma saída. Quando foi isso? Eu próprio não o sei dizer. Só sei que tinha o poder de uma criança. Entre as coisas e mim havia vizinhança e tudo era possível. Era só querer. Nós lemos no texto que a juventude é marcada por 2 momentos. A viagem, depois que o sujeito lírico saiu de casa, e a viagem antes de o sujeito lírico sair de casa. É evidente que predomina todo o texto a viagem de antes do sujeito lírico sair de casa, na sua imaginação, nas páginas do livro, no seu sentimento individual. Na cama lendo, no quarto lendo, no seu quarto lendo, ele viajava. Então, a viagem, depois que saiu da sua casa, é uma viagem real. A viagem antes de sair de sua casa é uma viagem fictícia. A segunda domina o texto, eu disse, porque ela permitiu ao sujeito lírico, a segunda viagem, conhecer o mundo antes mesmo dele se deslocar fisicamente do espaço. Na sua juventude, dentro de casa, ele conheceu o mundo. Vamos ler com cuidado a primeira estrofe. Na minha juventude, antes de ter saído da casa de meus pais, disposto a viajar, eu conhecia já o rebentar do mar das páginas dos livros que já tinha lido. Poeticamente, essa metáfora é muito bonita, é linda. Rebentar do mar. Onde? No volver, no folhear das páginas dos livros que eu tinha lido. E esse folhear das páginas do livro é o rebentar do mar, são as ondas do mar. Bonita imagem. Na minha juventude, antes de ter saído da casa dos meus pais, disposto a viajar, eu conhecia já o rebentar do mar. Sujeito da oração eu conhecia, está expresso. Conhecia o quê? O rebentar do mar, objeto direto. Objeto direto, núcleo do objeto direto, rebentar, do mar, um adjunto adnominal de rebentar, o rebentar do mar. Rebentar é um verbo, mas no texto está substantivado. O rebentar, o viver, o amar, está substantivado. Vamos ver a segunda estrofe. Chegava o mês de maio, era tudo florido, o rolo das manhãs punha-se a circular, e era só ouvir o sonhador falar da vida como se ela houvesse acontecido. Como é que eu percebo, lendo essa estrofe, que o autor, ele é europeu? E é português, porque está escrito em língua portuguesa o texto. Como sabemos que é um europeu, um português europeu? Dá para entender? Vamos ver outra, é um exercício para você fazer. Tire dessa estrofe uma palavra que você percebe que ele é de Portugal, da Europa. Vamos ver outra vez? Chegava o mês de maio, era tudo florido, o rolo das manhãs punha-se a circular, e era só ouvir o sonhador falar da vida como se ela houvesse acontecido. Mês de maio, era tudo florido, primavera, e a primavera na Europa. Março, fim de março, abril e maio. Era tudo florido. Chegava o mês de maio, era tudo florido, o rolo das manhãs punha-se a circular, era só ouvir o sonhador falar. Quem é o sonhador?
o autor de livros, aquele que escreve livros, o escritor, ou até mesmo o poeta, o sonhador falar. Esse sonhador que está escrevendo um livro de viagens, em que ele está mergulhado nela. Chegava o mês de maio. Qual é o sujeito dessa oração? O mês de maio. Chegava. O sujeito está posposto ao verbo, colocado depois. E um dos enganos de aluno é precipitadamente reconhecê-lo como objeto direto. Chegava o quê? O mês de maio. Então ele fala um objeto direto. Não. Pergunta primeiro, localize primeiro na frase o sujeito da oração. A quem se refere o verbo? Chegava, é o mês de maio. Como se ela houvesse acontecido. Como sonhador falar da vida, como se a vida, ela é a vida, houvesse acontecido. O verbo haver, auxiliando o verbo acontecer, e no caso ele é pessoal, tem sujeito com o qual concorda. Ele concorda com ela, que está representando no texto a palavra vida. Vamos ao primeiro terceto. E tudo se passava numa outra vida e havia para as coisas sempre uma saída. Quando foi isso? Eu próprio não o sei dizer. Os livros lhe propuseram uma vida imaginária. E tudo se passava numa outra vida. E havia para as coisas sempre uma saída. Havia uma saída para as coisas. Verbo haver, no sentido de existir, sem sujeito, é inexistente, e o verbo ficaria no singular, mesmo que o que segue estivesse no plural. Por exemplo, e havia para as coisas sempre várias saídas. Várias saídas havia para as coisas. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Ideias melhores sempre houve. Verbo haver no sentido de existir. Quando foi isso? Eu pergunto para vocês, isso o quê? Procura no texto, isso o quê? Quando foi isso? A viagem que narra antes de sair da casa dos pais. Eu próprio não o sei dizer. Não o sei dizer. Ou seja, não sei dizer quando foi que tudo isso aconteceu. Observe esse pronome o no lugar do termo anterior. E tudo se passava numa outra vida e havia para as coisas sempre uma saída. Quando foi isso? Eu próprio não o sei dizer. Ou seja, eu não sei dizer quando foi isso. Esse o se refere ao termo anterior. A última estrofe. Só sei que tinha o poder de uma criança. Entre as coisas e mim havia vizinhança e tudo era possível. Era só querer. Vamos aprender com o poeta a escrever corretamente. É um erro muito comum. Essa preposição entre está regendo a palavra coisas e o pronome mim. É muito comum um engano, nem posso falar erro de português, mas um engano dessa maneira. Não sei se tinha o poder de uma criança entre as coisas e eu. O réu sentou-se entre o promotor público e eu? Não. O réu sentou-se entre o promotor público e mim. É assim que se diz. O pronome regido da preposição, eu e tu, regido de preposição, ele flexiona para a forma oblíqua, mim e ti. Foram ao cinema sem eu? Não, sem mim. Estão falando contra tu? Não, estão falando contra ti. Não só contra ti, mas contra mim. Então o poeta corretamente
entre as coisas, só sei que tinha o poder de uma criança entre as coisas e mim. Ou melhor leitura. Desculpa, melhor leitura. Só sei que tinha o poder de uma criança. Entre as coisas e mim havia vizinhança. E tudo era possível. Era só querer. Havia vizinhança entre as coisas e mim. O poeta tinha o poder de uma criança. Só sei que tinha o poder de uma criança. Essa oração, só sei que tinha o poder de uma criança, eu tenho. Só sei, oração principal. Que tinha o poder de uma criança, uma oração inteira funcionando como objeto direto do verbo saber. Eu sei o quê? Que. E esse que é integrante. A oração inteira é objetiva direta. Olha como é fácil a língua. Só sei o quê? O que está na frente. Que tinha o poder de uma criança. Entre as coisas e mim havia vizinhança, coordenada sindética, e tudo era possível, era só querer. E tudo era possível, coordenada sindética, era só querer uma coordenada assindética. Só sei. Só sei. É um advérbio. Só sei é um advérbio, modificando, é um adjunto adverbial, modificando o verbo. Mas observa que só, às vezes, não modifica o verbo. Ele é um adjetivo do substantivo. Ouça essa frase. Antes, um jovem só que mal acompanhado. Antes, um jovem só. Ele não é advérbio, observa. Não está modificando o verbo, está modificando o jovem. Olha essa outra frase. Castro Alves jantava só. Esse só é adjetivo de Castro Alves. Ouça, lugares sós de meu Brasil, afastados, longínquos, distantes. José de Alencar assustava-se com a proximidade de uma velhice só. Só é ele, adjetivo. Mas no texto, só sei que tinha o poder de uma criança, o só é advérbio. Os versos desse poeta são alexandrinos, ou seja, tem 12 sílabas em cada verso, alexandrinos. Na minha juventude, antes de ter saído, 12 sílabas, despreza a última. Tem algumas rimas muito bonitas, porque são rimas ricas, formadas por palavras de diferentes classes gramaticais. Olha, viajar e mar, eu gostei dessa rima. É um viajar verbo, mar substantivo, ele fez então a sonoridade entre palavras que são mais difíceis de dar a mesma sonoridade. Saído e lido, tudo bem. Florido, acontecido, circular e falar, pobre. Vida, saída, criança, vizinhança, dizer e querer. Só uma rica. E 12 sílabas em cada verso. Estamos dando aula de português, ensinando português. A única pretensão minha é ensinar o português. Não tem outra pretensão, nenhuma outra pretensão. Estamos estudando português. Já somos mais ou menos 26 mil, 27 mil inscritos nesse canal. Isso já me dá muito orgulho. Estou ensinando algumas pessoas. Garanto o seguinte: se você vai prestar um concurso de vestibular para ingressar numa faculdade pública ou privada, estude português. Vai prestar um concurso para ingressar numa empresa pública, estude português. Ou numa empresa particular, estude português. Ela facilita seu conhecimento, inclusive, de outras matérias. Quem sabe português, sabe ler um texto de biologia, de química, de física, ler um problema de matemática, sabe o que se está pedindo e sabe interpretar os dados que lhe estão sendo fornecidos. Saber português é o segredo para um belo conhecimento de todas as outras matérias, um bom conhecimento para todas as outras matérias.
É isso que eu estou fazendo. Da aula número 1 a 82, eu dei toda a literatura portuguesa e brasileira, toda ela. É um belo resumo para vocês todos. Vimos todos os autores, todos os movimentos. Da 82 até a 155, vimos a gramática da língua portuguesa. E agora estamos vendo interpretação de textos, estamos interpretando textos. É o que cai no vestibular. Percebe que o vestibular parte de um texto e dele se faz a pergunta. É o que nós estamos fazendo agora. Como desfecho, vamos ver um poema de Raul Bopp. A viagem que ele vai descrever. Raul Bopp é um poeta do Rio Grande do Sul, descendentes de alemães. Ele viveu de 1898 a 1984. Vamos ver a viagem que ele nos descreve. Só para entender o poema, que eu vou tirar do livro de minha autoria, um livro de literatura, de minha autoria, só para entender o que ele descreve, urucungo é o berimbau. Conhece o instrumento musical, o berimbau? É o urucungo. Então vê a viagem de Raul Bopp como desfecho. Negro, pesa em teu sangue a voz de ignoradas origens. As florestas guardaram na sombra o segredo da tua história. Trazes em baixo relevo inscrições de chicote no lombo. Um dia, atiraram-te no bojo de um navio negreiro. Durante noites longas e longas vieste ouvindo o rugir do mar, como um soluço no porão soturno. O mar era um irmão de tua raça. Um dia, de madrugada, uma nesga de terra e um porto, armazéns com depósito de escravos, e o gemido dos teus irmãos amarrados com coleiras de ferro, principiou aí a tua história. O resto, o que ficou para trás, o Congo, as florestas, o mar, deixam queixas na corda do urucungo. A minha pátria é a língua portuguesa.